Olá, meus queridos, minhas queridas. Espero estejam todos bem na santa paz de Deus. Me chamo Neto e estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a obra Palavras de Vida Eterna. Hoje trataremos do capítulo de número 84, Divinos Dons. O que entender, por dons divinos ou divinos dons? O texto bíblico nos traz várias passagens a respeito desse tema, e um deles, um desses momentos está numa carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, dos versículos 3 a 8. Na Bíblia de Jerusalém, essa perícope está intitulada Humildade e Caridade na Comunidade. Vou fazer uma leitura aqui só para que a gente tenha uma compreensão, não dos versículos todos, só uma parte, qual era o entendimento desses dons na compreensão paulina, na interpretação paulina. Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima, ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função. De modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem o dom do serviço, o exerça servindo. Quem o do ensino, ensinando. Quem o da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside, com diligência. Aquele que exerce misericórdia, com alegria. Acabei citando todos os versículos, mas aqui traz uma compreensão, o olhar de Paulo no que diz respeito a essa questão dos dons, acho que deixa muito claro com relação ao nosso papel. Quando ele compara que todos nós somos um só corpo com vários membros, significa que cada membro tem a sua utilidade, tem a sua razão de ser. Por que eu preciso dos dois braços, Por que eu preciso de dois olhos, de duas pernas? Por que o cérebro? Para que o coração, o sangue, todas as células, Então nós temos vários membros exteriores que a gente pode observar que cada um tem a sua utilidade, Então, ele faz essa equiparação com os dons recebidos da divindade, recebidos de Deus. Vale lembrar aqui que esses dons recebidos de Deus, a gente tem que entender que, óbvio, tudo advém do Criador. Contudo, tem um detalhe que é importante, que esses dons de serviço, esse dom do ensino, o dom de exortar, o dom de praticar a caridade, isso são dons adquiridos ao longo das nossas experiências, tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. Então, a gente vai desenvolvendo as nossas capacidades e adquirindo esses dons aqui, como Paulo chama, Então, isso está muito claro. Cada um de nós tem uma capacidade que é inerente, a nós mesmos. Então, alguns têm uma capacidade e uma dedicação maior, e um cuidado maior, e uma preparação maior para ensinar, para transmitir alguma lição, algum ensinamento para o outro. Outros no servir,
no sentido de ser útil ao próximo, né? No sentido de que alguém está precisando, por exemplo, de atravessar uma rua, nas coisas mais simples mesmo, e a gente ir lá dar atenção, dar a mão àquela pessoa e ajudar a atravessar a rua, né? Ou outras atitudes que a gente pode considerar como dom, que é algo que a gente pode fazer no nosso cotidiano, é o oferecimento de algum bem, a prática da caridade material, né, a uma pessoa necessitada. Tem pessoas que trabalham muito fortemente nesse campo, né? São vários os exemplos que a gente pode citar. Na atualidade, eu gosto de chamar sempre a atenção do padre, de falar sobre o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho belíssimo junto às pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, né? Mas tem diversas outras. Nosso Divaldo, que tem um trabalho muito grande na Mansão do Caminho, né? Então, são diversas possibilidades que todos nós nos encontramos com elas, e esses dons eles são adquiridos ao longo das nossas experiências, né? Então, vamos ao texto de hoje, que também é uma passagem de Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, para a gente entender que o temor não é algo divino, vou utilizar aqui essa terminologia, tá? Mas sim a fortaleza, o amor, a moderação. Então isso já são, como nós havíamos falado, já são conquistas do Espírito, que nos fazem chegar a uma condição moral tal, em que moral e de conhecimentos diversos, que nos permitem vivenciar essas experiências, né? Ter mais fortaleza, ser mais assertivo, não ter medo de executar algo, de enfrentar as barreiras e as dificuldades que certamente surgem em nosso caminho. E você une essa fortaleza ao amor, que é a dedicação sua pelo seu próximo, por alguém especial, enfim. É aquilo que você dedica, é o sentimento mais sublime que nós podemos alcançar. E a moderação. Até para a gente amar, a gente precisa ter uma moderação, porque a gente quer, às vezes, colocar o amor em prática, que é a caridade, e tem pessoas que não querem, não aceitam essa caridade. Então, nós precisamos ser moderados, ter cuidado de que modo nós vamos chegar até o nosso próximo para oferecer algo a ele. Se a gente perceber que há uma necessidade de amparo e de ajuda ali. Mas primeiro a gente tem que se certificar que a pessoa deseja, que a pessoa quer essa ajuda, né? Que ela quer esse amparo. Então vamos ao texto. É o que Emmanuel nos fala. Realmente não foi o Pai excelso quem nos instituiu o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza da coragem, o amor e a moderação. Todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos de fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. A gente pode perceber aqui que dá para fazer até uma correlação com o texto que nós lemos há pouco, da carta de Paulo aos Romanos, né? Então, dá para a gente compreender que uma coisa está relacionada à outra. Não à toa, Paulo também escreveu essa aqui a Timóteo, né? Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida.
Ou seja, o entretanto do Emmanuel a gente já tem que ficar atento, né? Que ele já vem lá com um puxão de orelha. Então ele está dizendo aqui que para a gente obter essas conquistas, não vai ser com o salário da preguiça, né? Não vai ser com o repouso infinito. Pelo contrário, vai ser com o trabalho, com a oficina, com o suor, né? Com a responsabilidade que você assume, né? Então, se você não exercita isso, você não vai ter a conquista desses dons, porque é algo natural, é algo que está intrinsecamente ligado. Para se conquistar a simplicidade, o amor, a misericórdia, né, a coragem, a fortaleza, nós precisamos trabalhar, exercitar dentro de nós todos esses papéis, né? O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais, contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. Ele foi bem duro aqui. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estamos na sombra da ignorância. Então, no plano terrestre, essas questões são mais fáceis de você, eu diria que ludibriar, né? Enganar, né? No exercício do meu trabalho, eu posso fazer de conta ali, vou citar a mim mesmo, que estou exercitando o meu trabalho, quando na verdade eu posso estar fazendo alguma outra coisa ali que não diz respeito à minha atividade profissional. Mas perante a espiritualidade maior, perante ao Criador, está sendo muito claro ali que eu não estou exercendo o meu papel do modo mais correto. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima de medo, quando não exercemos os nossos compromissos, em que os monstros do egoísmo, da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas, desse modo, nas ideias inquietantes ou destruidoras do medo, capazes de operar ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza da coragem, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento. Seguirás para diante, na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Então, que esse fechamento é belíssimo, né? Seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Então, que o nosso coração ele possa estar iluminado e a nossa consciência possa estar tranquila diante daquilo que nós devemos cumprir, do nosso papel a ser cumprido aqui na terra. Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.